vai trazer a palavra desta noite. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus, eu quero Te entregar, Pai, a vida, Deus, do nosso pastor Ronaldo, Pai, em Tuas santas e poderosas mãos, meu Pai. Usa ele, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. E ministra, meu Deus, nos nossos corações, através do Espírito Santo do Senhor, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já falou, Pai, ao Teu coração. E que nós possamos, Pai, estar com nossos corações, com nossos ouvidos, ó Pai, sensível, meu Deus, à Tua voz, Pai. É esta oração que eu Te faço, em nome de Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Irmãos, eu quero, nesta noite, pensar com você sobre um tema muito importante. Nós que estamos aí fazendo a jornada bíblica, nós estamos observando como que o povo tem um coração duro, como que o povo negocia. Eu falava nessa tarde lá em casa, e eu disse o seguinte: no encerramento deste livro de Deuteronômio, Moisés repassando a lei para aquele povo, nós vamos ver que Deus fala para Moisés assim: olha, Moisés, depois que você partir, esse povo vai fazer tudo que eu estou falando para não fazer. E nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o povo vai cometer erros gravíssimos. Erros gravíssimos. E uma das ordens deixada por Deus àquele povo é que ele deveria aniquilar todos os povos das quais eles estavam possuindo a sua terra. Existem situações em nossas vidas que nós devemos apenas cumprir o que Deus está falando. Nós não temos que inventar nada, já está tudo pronto, é só seguirmos, é só obedecermos. Não temos que inventar, não temos que ajudar Deus em nada, porque a palavra dele é perfeita. O plano dele para mim e para você também é perfeito. E agora nós estamos vendo em Josué, que encerrou hoje, se eu não me engano foi já nesses 3 últimos dias, nós vamos ver que o povo conquista algumas terras e não aniquila aqueles povos das quais eles invadiram. Apenas colocam eles como escravos, serviço pesado. Mas a ordem de Jesus foi aniquilar, matar. Porque mesmo sendo escravos, esse povo tem o seu Deus e vão cultuar o seu Deus e vão acabar contaminando os filhos, por exemplo. Hoje nós vivemos uma sociedade que é a mesma realidade. Ontem foram eles, hoje somos nós. E muitos servos do Senhor também têm se comportado desta maneira. Isso tem trazido muita tristeza ao coração do Senhor. Eu acho interessante neste texto que Deus diz, que Moisés, ele vai dizer: hoje eu tomo por testemunho os céus, porque eu estou falando para vocês o que vocês devem fazer. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 30. E leremos do verso 15 ao verso de número 20. Deuteronômio capítulo 30. Leremos do verso 15 ao verso 20, até o final. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus
mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra, na qual passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, Amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. amém. Os poderes sentar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje não é diferente. Hoje na igreja você tem ouvido os pastores orientando os membros da igreja. Hoje nós vamos ver e observar que não há diferença nenhuma do povo que nós acabamos de ler para esse povo de hoje. E o tema desta noite é bênção ou maldição? Qual deles você escolhe? Irmãos, o contexto histórico do texto que nós acabamos de ler situa-se no final da jornada de 40 anos do povo de Israel pelo deserto, acampados nas planícies de Moabe, prontos para atravessar o Rio Jordão e possuir a terra prometida. É bom lembrar que a geração anterior, toda ela morreu, porque Deus assim o disse. Porque aquele povo que morreu antes dessa geração, Deus preservou tudo deles até que eles morressem. E o texto é bem claro: suas sandálias não se gastaram, suas roupas não se gastaram. Olha a providência, o amor de Deus, mesmo com pessoas rebeldes. Por que esperar 40 anos? Deus poderia ter feito a terra se abrir, como fez com Corá e toda aquela galera que se levantou contra Moisés, e consumiu o povo todo. Para que esperar 40 anos? Mas daquela geração rebelde nasce uma geração nova, e é esta que vai entrar na terra prometida. E esta geração, ela não presenciou todo o poder de Deus lá no Egito. Apenas foram ensinados. Hoje, irmãos, nós estamos vendo nos nossos dias que a palavra do Senhor não mudou, mas nós estamos sempre querendo dar um jeitinho. Havia rebeldes aqui nesse povo, que achava que não tinha que seguir conforme o Senhor havia ordenado. E esse trecho que nós acabamos de ler faz parte do terceiro e último discurso de Moisés, porque eles já estão à porta de atravessar o Jordão. Sabendo que sua morte estava próxima e que ele não entraria na terra com o povo, Moisés faz um apelo final: que o povo assumisse um compromisso pessoal com Deus. Compromisso assumido com Moisés, e que ao encerrarmos hoje também Josué, esse mesmo povo faz a mesma promessa para Josué: não, nós vamos seguir o seu Deus, nós não queremos outros deuses, nós vamos seguir, porque Josué fala assim: eu não sei qual Deus vocês vão seguir, mas eu e minha família seguiremos ao Senhor. Não importa como está a sua volta, não importa como está a sua volta, a diferença, a vitória vai acontecer pelo compromisso que você tem com o Senhor. Pelo compromisso. Primeiro ponto aqui, dentro desse contexto ainda histórico
a transição de liderança. Nós vamos observar que Moisés está preparando a sucessão para Josué e entregando as últimas instruções para a sobrevivência da nação em solo inimigo. Deus nesta noite quer fazer uma aliança com você. Essas terras que eles estavam para possuir eram terras que eles não conheciam, eram inimigos que eles não conheciam, mas eles tinham uma certeza: Deus iria entregá-los nas mãos deles. Esse povo aqui entra para uma batalha já sabendo do resultado, eles já eram vencedores. Nesta noite Deus está falando com você: as batalhas da tua vida já tem um vencedor. Se você me buscar, você vai ser o vencedor. Renovação da aliança é outro ponto dentro desse contexto. O texto funciona como um documento de renovação de pacto. Moisés coloca diante do povo uma escolha clara, usando uma linguagem jurídica e profética: a vida através da obediência, ou a morte através da idolatria e da desobediência. Pasmem os irmãos, muitos têm escolhido a idolatria e a desobediência, até dentro da igreja. Quantos irmãos que estão idolatrando e sendo desobedientes ao Senhor. Dentro desse contexto também nós temos o testemunho cósmico. No verso 19, Moisés segue o formato dos tratados daquela época, onde elementos da natureza eram invocados para garantia de contrato. Moisés diz: eis que eu faço uma aliança com vocês diante do céu e da terra. Tomo eles como testemunha de que eu falei com vocês. E Moisés se entristece lá no final, que ele fala assim: eu sei que vocês vão fazer tudo ou ao contrário do que eu estou falando. E é isso que a gente vê hoje nas igrejas. Às vezes você ensina, mas as pessoas, os servos do Senhor, estão sempre desobedecendo. E aí é muito comum vocês ouvirem nas orações dos servos do Senhor: Senhor, me ajuda porque eu estou fraco. Senhor, me ajuda na minha espiritualidade. Senhor, gente, eu fico sem entender. Por que você está fraco? Você está fraco porque você não está alimentado. Você está fraco porque você não busca quem tem todo o poder. Porque quem busca o Senhor não está fraco não, irmão. Se fortalece a cada dia. Não é isso que diz a palavra de Deus lá em Lamentações de Jeremias capítulo 3, quando ele diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, porque grande é o seu poder. Eu acho que você deveria ter vergonha de diante dos seus irmãos você orar e dizer: Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Existem coisas pontuais que acontecem que nos deixam fracos, mas isso já virou moda na boca dos irmãos. O senhor sabe que eu estou fraco, eu estou dizendo. Gente, eu fico observando e eu fico imaginando o que Deus diz dessa oração. Se não fosse o sangue de Jesus, eu não sei o que aconteceria. Por último, ainda nesse contexto, Moisés deixa o livre arbítrio. Moisés ele não impõe esse povo. Ele coloca: olha, eu estou colocando duas opções: o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe qual que vocês vão querer. Historicamente, irmãos, o texto destaca que a prosperidade de Israel na terra não dependeria apenas de conquistas militares, de guerras, mas da fidelidade espiritual e do uso correto do livre-arbítrio. Ou seja, a vitória desse povo na nova terra não estava focada somente na força militar, porque muitas vezes a força militar não vai te dar vitória, mas é o teu fortalecimento espiritual. Você deve agradecer a Deus
e se preocupar qual é a escolha que Deus nos apresenta em sua palavra e que você vai seguir. Primeiro ponto está no verso 19, vamos todos ler mais uma vez, todos juntos? Hoje o céu e a terra foram testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. A vida e a morte é a escolha que você tem que fazer hoje. Irmãos, você talvez, dependendo da tua escolha, você não morre fisicamente, mas você morre espiritualmente. A sua vida não tem mais alegria, a sua vida não tem mais vigor. O ser humano, irmãos, é um agente livre, capaz de decidir o seu próprio destino, por meio de suas ações e adesão a princípios. O ser humano é um ser livre. Poxa, pastor, como que eu sou livre? O governo me oprime, a situação me oprime, o patrão me oprime. Você é livre. Você faz se quiser. Porque se você confiar no Senhor, você não vai atender o seu patrão, você não vai atender o Estado, você vai seguir as orientações do Senhor. Deu ruim aqui, vem cá. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, irmãos. Espera aí. Deixa eu abrir aqui para ver se vai. Deixa eu abrir aqui. Segura a onda aí um pouquinho, deixa eu ver se foi. Sim. Aqui. Foi. Obrigado, Deus. É bom tê-lo por perto. Depois de Jesus, o suporte teu ajuda. Mas agora Jesus falou assim: não precisa chamar ele não, deixa eu correr novo aqui. E o que acontece, irmãos? O ser humano, ele é livre. Nós é que entregamos a nossa liberdade para Satanás, porque temos medo de perder emprego, temos medo de ficarmos mal com as pessoas. Nós somos livres. Quem aceitou Jesus, principalmente. Você morre, mas não faz. Quer ver uma coisa? Como guerrear com alguém que não tem medo de morrer? A guerra atual contra o Irã. Os caras não têm medo de morrer, rapaz. Como é que tu luta com um cara desse? Os irmãos estão me entendendo? Mas tem muito crente que não é igual o povo do Irã, que tem medo de morrer, tem medo de se posicionar, tem medo de chegar e dizer: isto é pecado, eu não vou fazer, porque tem medo de perder alguma coisa neste mundo. Nós já morremos para este mundo, queridos, ou pelo menos deveria ser assim. O Irã briga por uma causa e morre por ela. Nós temos a maior das causas, que é o Evangelho, para resgatar a vida, e nós já estamos vivos. Se morremos, negociamos. Como você lidar com uma situação dessa? Irmãos, escolher a vida é associado a seguir mandamentos, amar ao próximo e praticar a justiça, o que resulta em prosperidade e bem-estar. A melhor escolha é quando nós obedecemos. A melhor escolha para um filho é quando obedece o pai e a mãe. A melhor escolha para um funcionário quando ele segue as regras da empresa. A melhor escolha para os vizinhos quando você se relaciona bem com eles, sem negociar valores. Nós somos o povo que não se envolve com as coisas desse mundo, ou deveria ser assim. Quero destacar nesta noite, irmãos, a importância da escolha e suas consequências. Para cada escolha existe uma consequência. O caminho de morte se
simboliza o distanciamento de valores éticos ou espirituais, levando à autodestruição e do sofrimento. Uma pessoa que escolhe desobedecer, ela não tem compromisso com o que é certo, ela não tem compromisso com os padrões morais, ela não tem compromisso com a integridade, ela só pensa nela e depois ela. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus deixou toda a sua glória para morrer na cruz do Calvário, por mim e você, para que você tenha vida e vida em abundância. Segundo ponto está no verso 20, o caminho da bênção e da vida. Vamos todos ler novamente? Verso 20. Amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Caminho de vida. Caminho de vida. Eu falei nesta manhã no gabinete, eu disse o seguinte: você não vai encontrar na palavra de Deus que nós devemos amar pai e mãe, mas você vai encontrar na palavra de Deus que nós devemos amar nossa esposa, como Cristo amou a sua igreja. Mas referente a pai e mãe, ele vai dizer: honra seu pai e sua mãe. E a questão da honra não está conectada ao tipo de pessoa que ela é. Eu vou honrar porque ela é boa, eu vou honrar porque ela me faz bem, eu vou honrar porque ela me dá presente. Não, a questão da honra é que, independente de como seja meu pai e minha mãe, ele é meu pai e minha mãe, e eu tenho que honrar. É esse o mandamento. Eu posso não amar meu pai e minha mãe, mas eu tenho que honrar, porque ele é meu pai e minha mãe. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus ela é muito clara nisso. O caminho da bênção e da vida é o caminho da honra, é o caminho da obediência, é o caminho que valoriza os padrões do Senhor. Este caminho, irmãos, é um conceito bíblico central que fundamenta a escolha espiritual entre obediência e desobediência. Por que está no espiritual? Porque o teu carnal é resultado do que você é espiritual. Se eu agora sigo aos padrões de Deus, eu agora submeto essa minha carne a viver dentro da vontade que Deus quer que ela viva. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso da mulher de oração, eu não preciso de nada. Eu preciso obedecer a Deus, e em obedecer a Deus, o Espírito Santo vai me fortalecer, e eu vou controlar essa minha carne indomável. Portanto, obedecer a Deus é o resultado de quem quer ser vitorioso, porque você precisa ser obediente a Deus. Não está na casa do Senhor, não vinha aos domingos, porque a maioria aqui às vezes falta, não dá satisfação. Já cansei de falar isso, tá certo? E vou ser repetitivo, enquanto eu estiver aqui eu vou falar, tu vai ter que me ouvir, porque você está dando brecha. Então vai ouvir, não posso falar nada, não posso deixar, tá certo? Porque se você morrer, quando chegar lá no altar do Senhor, você não vai ter desculpa. E eu também não vou ser responsável pelo seu sangue. Eu não sou doido de negligenciar e não falar o que você precisa de ouvir. Você é rebelde, falta, não dá satisfação porque você é rebelde, você é covarde, porque com o teu patrão você fala, você dá satisfação, você liga. Por quê? Porque lá é lei, e lei é bancada. Então você é um covarde, porque para o teu patrão você avisa, mas por causa do seu pastor, que é pela graça, aí você fala como um jovem
que falou comigo no meu gabinete: ó, pastor, eu vivo pela graça eu faço o que eu quero, com certeza. Eu falei para ela: você está certo, só que a conta vem depois. E Paulo vai dizer em Gálatas que tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher, filho. Então, se você cria pedrada, vai levar pedrada. Tá certo? Então nós precisamos ter esse entendimento, né? Bênção e maldição. As pessoas escolhem ser rebeldes. E hoje, dentro da igreja, dentro da Nova Canaã, eu tenho alguns rebeldes que continuam agindo dessa forma, né? E que muitas vezes me estressa a ponto de eu cometer erros, como Moisés cometeu. Por causa do povo, Moisés perdeu a paciência e agrediu a pedra. E por ter agredido a pedra, não entrou na terra prometida. E graças a Deus que eu estou depois de Jesus. Porque senão também eu não entraria na terra. Vocês não estão me entendendo? Se a carapuça serviu para você, toma vergonha na tua cara e muda de vida, antes que eu resolva a tua vida. É isso que nós temos que resolver. Estou pregando hoje aqui, irmão, só Deus sabe. Mas vai mudar. Ou por bem ou por mal, tu vai mudar, filho. Vai agir do jeito que você quer em outro lugar. Aqui não. Então, irmãos, nós precisamos ter entendimento. Quero dizer para a igreja que eu não preparei esse sermão hoje, não. Esse sermão já está pronto há uma semana. O sermão de domingo que vem já está pronto. O tema de domingo à noite é: pare de errar para que você cresça. Pare de errar para que você aprenda. Ok? Já preguei sobre isso, vou pregar de novo num outro foco. Então, eu não estou aqui trazendo um sermão hoje baseado com o que da realidade do dia de hoje. Não, já estava pronto. Tá certo? Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e está acima do tempo. Então, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Diferente do ditado popular de que todos os caminhos levam a Deus, a teologia cristã ensina que Jesus é o caminho, o único mediador, a única porta de salvação. E a única porta de salvação tem regra, tem normas, porque Deus não gosta de pessoas que não querem compromisso. Em Mateus 7, 13 e 14, nós vamos ver o texto falando sobre as duas portas, porta larga e porta estreita. E ele vai dizer que a porta estreita é o caminho apertado que leva à salvação. A porta estreita é a porta da moralidade, é a porta da obediência, é a porta da submissão a Deus, é a porta daqueles que querem pagar o preço. Essa é a porta estreita. É a porta que não negocia. É a porta que te liberta. É a porta que te transforma. Mas dentro da igreja nós temos irmãos que querem andar na porta larga. Dentro da igreja não tem como. A porta larga vai te levar à perdição. A porta larga é a porta do relativismo, que não é bem assim, que tudo pode. A porta larga é a porta do Cristo genérico, que não te cobra postura, que não te cobra caráter, e que muitos estão se escorando na igreja para esconder o seu verdadeiro caráter. O caminho da vida é o caminho, primeiramente, de viver a palavra. Seguir esse caminho envolve mais do que crença intelectual. Não é aqui, é aqui.
Quem é nascido de novo, regenerado, não age como algumas pessoas agem. Quem é regenerado se transforma, muda o seu agir. Não é uma crença de que você apenas declara que você crê. Não. É uma crença que você vive. Você transforma a sua vida. Você muda todo o teu ser. Requer viver os ensinamentos bíblicos, praticar o amor ao próximo, manter uma relação constante com o divino através da fé. Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder do Senhor. E o verso seguinte vai dizer: porque o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Irmãos, hoje esse caminho é personificado na pessoa de Jesus Cristo, que aqui era a lei. E observe que aqui quem errava morria. Era a lei. Que muitos crentes querem seguir hoje a lei. É mais fácil seguir a lei. Pastor, isso pode? Pastor, eu posso fazer aquilo ali? Pastor, eu posso fazer isso? Isso é lei. Agora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão com o Senhor Jesus no seu coração, com o Espírito Santo, ele avalia aquelas pessoas e ele diz: eu não posso andar com essa pessoa. Essa pessoa vai fazer com que eu envergonhe o meu Jesus. Essa pessoa chega diante do espelho, veste a roupa e diz: essa roupa não é uma roupa de servo do Senhor. O pastor não tem que falar nada para ela, a igreja não tem que falar nada para ela, porque o próprio Espírito Santo fala com ela. E fala porque ela é obediente. Ela é obediente. Esse caminho é personificado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho, o único acesso ao Pai é Jesus. O único capaz de nos religar com o Senhor. O único capaz de me levar a ter comunhão com Deus. Ele é o caminho. Observe que é um artigo definido: o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Artigo definido: o. A verdade. Artigo definido: a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Qualquer outro evangelho pregado aí fora, Paulo vai dizer que é o que? Anátema. A revelação perfeita que liberta o ser humano. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus não quer saber se você concorda com ele, filho. O padrão é ele, o caminho é ele. E se você quiser, você que vai ter que mudar a sua vida. Vocês não estão me entendendo? Por último, ele também é a vida. 3 artigos definidos: o caminho, a verdade e a vida. A vida, a fonte de vida eterna, plena. Se você não quiser aceitar Jesus, querido, o problema é seu. Porque quando você abrir os olhos para a eternidade, quando você morrer, o que você vai ver é o resultado da tua escolha aqui em vida. Aqui em vida. Ok? Portanto, quero destacar nesta noite a importância de amar a Deus e a obedecer aos seus mandamentos. Por último, eu quero, ainda no verso 20, que vocês acabaram de ler, a promessa de vida eterna. Talvez você, isso é de vida eterna, pastor, isso depois eu vejo. A palavra de Deus diz em João que o reino dos céus é conquistado com muito esforço.
Romanos 12, verso 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a razão de você ser obediente ao Senhor. A promessa central da vida deste verso, irmãos, não é apenas sobre a sobrevivência física, porque isso vai acabar, todos nós morreremos. Daqui a pouco eu já estou indo embora. Para alguns vai ser uma alegria, para outros vai ser motivo de choro. E o meu desejo é, assim como Abel, deixar um legado que perdure até a volta de Jesus. E o legado é grande de importância. Então não é uma sobrevivência física, né? Essa promessa de Deus nesse verso não é somente uma promessa física, mas sobre a qualidade de vida que vem de uma conexão profunda com o Criador. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você obedece aos mandamentos dele, não é só uma qualidade de vida que você terá, de vida física, mas é uma qualidade de vida que está conectada com a pessoa de Deus. O versículo 20, irmãos, afirma que o próprio Deus é a sua vida e que a longevidade de vida e a bênção na terra depende de 3 escolhas. Se você quer viver bem nessa terra, conforme está em Isaías, se fores obedientes ao Senhor, comerei o melhor desta terra. Esse versículo nos leva a 3 pensamentos. Primeiro, amar ao Senhor. É o que o texto diz: se vocês amarem ao Senhor. O amor, irmãos, é a base de tudo. Falei hoje pela manhã. Não é um sentimento passivo, mas uma decisão de priorizar a Deus acima de todas as coisas. Não é Deus te oprimindo para que você o adore. Não é Deus fazendo chantagem com você. Não. É um amor que você prioriza adorar ao Senhor. Você abre mão da sua vontade, você abre mão das suas coisas, você abre mão do seu querer para adorar ao Senhor, para amar esse Deus. Segundo ponto, dar ouvido à sua voz, porque quem ama ouve. Quem não ama escuta só, mas não ouve. Qual a diferença, pastor? Que quem escuta muitas vezes não obedece. Agora quem ouve é aquele que está atento e obedece. Há uma grande diferença. Grande parte hoje apenas escuta, mas não ouve. Quando você ouve, você presta atenção, você analisa os fatos. Dar ouvidos à sua voz significa atenção e obediência ativa à sua palavra, permitindo que os seus princípios guiem suas decisões diária. Quando eu obedeço ao Senhor, quando eu amo ao Senhor, eu dou ouvido à sua voz e Ele me conduz no caminho que deve andar. Outro trecho, outro ponto importante, eu falei 3, já falei 2: amar, ouvir a sua voz, e em terceiro, apegar-se a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando me buscares de todo o coração, Deus vai te abençoar.
Irmãos, apegar-se a Ele descreve uma união íntima e inseparável, como alguém que se segura firmemente para não se soltar. Quando nós conhecemos Deus, quando nós obedecemos Deus, nós não trocamos Ele por nada, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. E vamos falar como Jó, que vai dizer que antes ele não conhecia Deus, mas hoje ele conhece. E ele declara que o meu Redentor vive. Moisés apresenta, irmãos, ao povo um cenário de dualidade radical. De um lado, a vida e o bem. De um outro lado, a morte e o mal. Ele faz um apelo urgente a esse povo aqui no texto. Ele faz um apelo: pelo amor de Deus, escolham a vida. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Meus filhos, por favor, obedece. Segue as orientações do seu pai. Meu filho, você vai viajar, vai ficar 3 dias lá fora. Filho, segue as orientações do teu pai. Moisés faz um apelo a esse povo: pelo amor de Deus, já perdemos uma geração no deserto. Por favor, siga as orientações de Deus. Mas ainda vivo, ele fala assim: o meu Deus me revelou que vocês não vão seguir minhas orientações. Você já procurou amar alguém que não está nem aí para o seu amor? Você já se preocupou com alguém que não está nem aí para a sua preocupação? Você já se importou com alguém que você olha e para mim não é nada? Foi o que esse povo fez com Deus. Um Deus que se deu, um Deus que sustentou, um Deus que continua vivo e quer nos abençoar. Ele faz um apelo urgente: que escolham a vida, para que não apenas eles, mas também os seus descendentes, seus filhos, netos e netos, bisnetos, possam prosperar. Irmãos, embora o texto original falasse da posse da terra prometida a Abraão, Isaac e Jacó, observe que Deus está fazendo isso por uma promessa feita lá atrás a Abraão, que obedeceu, que se submeteu a Deus, a Isaac e a Jacó. Todos eles foram obedientes ao Senhor, e por conta disso Deus faz essa aliança com esse povo. A teologia cristã frequentemente, irmãos, conecta essa passagem à vida eterna em Cristo. Eles entraram para possuir a terra de Canaã física, e nós estamos com a oportunidade de tomarmos posse da vida na terra de Canaã espiritual, a vida eterna, onde o pecado não nos atormentará mais, onde o diabo não armará mais ciladas, onde viveremos em paz para a glória do nosso Senhor. A escolha diária, irmãos, de amar, ouvir e se apegar continua sendo o caminho para experimentar a plenitude de Deus, que é a verdadeira fonte de vida e longevidade espiritual. Nesta noite o Senhor Jesus te pergunta: qual o caminho você vai seguir? Nesta noite Deus está falando com você: qual o caminho você vai seguir? Existe uma música no cantor cristão que vai dizer: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer libertar você, queridos. Tem muitas pessoas que estão apegadas à igreja, mas a igreja não tem condições de te levar para o céu. A igreja não tem condições de mudar a sua vida, até porque a igreja é formada por pessoas
imperfeitas. A começar pelo pastor. Eu quero concluir, irmãos, a palavra desta noite, dizendo a você o seguinte: o perigo da escolha errada está em perder a vida eterna, que é um dos temas centrais da teologia cristã. O perigo de escolha errada é você perder a sua vida eterna. E por conta disso o diabo tem te distraído com coisas e pessoas, frequentemente associados, irmãos, ao conceito de salvação e ao destino final da alma. Esse perigo é visto de diferentes formas. E a primeira forma é o poder do sentido e propósito. Para muitos, a vida eterna não começa apenas após a morte, mas é uma qualidade de vida que se inicia no presente. Através do conhecimento de Deus, irmãos, conforme João 17,3, perder essa expectativa significa viver sem propósito. Focar apenas no que é passageiro, riquezas, prazeres, em detrimento do que é eterno. Quantas pessoas estão focadas nas coisas desse mundo, e por estarem focadas nas coisas desse mundo, não fazem a escolha correta. Segundo, troca o infinito pelo finito. O infinito não tem fim, o finito tem. Jesus questiona o valor de ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, em Mateus 16, 26. O maior perigo descrito nas Escrituras, irmãos, é o afastamento eterno de Deus, referido como um castigo eterno em oposição à vida eterna. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, o que te aguarda é uma perdição eterna. Este estado é caracterizado pela ausência total da presença de Deus. E muitas vezes o inferno não é descrito com chamas. Você já passou por algum momento em que você se achou sozinho e que você olhou e achou Deus não está comigo e você entrou em desespero? Inferno, uma das formas de interpretação do inferno é a ausência de Deus. E quando Deus não está na nossa vida, o que nos sobra é só derrota, sofrimento, choro, ranger de dentes. Que Deus assim nos abençoe, que você nesta noite possa meditar como está a sua vida, qual é a escolha que você tem feito. Você que está aqui nesta noite, qual é a escolha que você tem feito? Porque o tempo está passando muito rápido, tá? Ontem nós estávamos comemorando o Natal e Ano Novo, e já estamos chegando na Páscoa. E depois da Páscoa vamos celebrar a Independência e voltaremos mais uma vez para Natal e Ano Novo. Já se passaram muitos dias. A vida de Jesus está vindo muito rápida. E o Senhor Jesus, Ele não quer que você se perca. Obediência, vida ou morte. Escolha o caminho da vida, para que você viva bem, você e sua família, e acima de tudo, tenha a vida eterna. Que você nesta noite possa meditar, que você possa meditar como também você que é crente aqui da Nova Canaã, como você tem conduzido a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? Eu, como pastor, não sou obrigado a aceitar suas condições, e eu não vou aceitar. As condições que eu aceito está aqui. Essas condições, ai de mim se eu não aceitar. Como diz Paulo,
ai de mim se eu não pregar o evangelho para vocês, né? Então eu preciso que você entenda isso. Tem muitos membros da igreja que aparentemente são convertidos, não são convertidos. Enganaram o pastor, enganaram a igreja, mas Deus não engana. E Jesus diz que pelo fruto conhecereis a árvore. O fruto que estão apresentando não são frutos de obediência, não são frutos de pessoas comprometidas com o Senhor. E se não são comprometidas com o Senhor, não pode estar dentro do cesto, porque senão vai estragar as outras laranjas. Uma laranja podre estraga as outras. Ok? Então nós precisamos mudar isso. Para você que não aceitou Jesus, tanto em casa quanto aqui, eu deixo a você um alerta. Jesus está voltando. Mude sua história. Escolha a vida para que você não se perca. Amém? Que Deus nos abençoe. Baixe suas cabeças, vamos orar.